Abra sua Bíblia, lá no texto de Colossenses. Vamos juntos, prosseguindo em nossa série de mensagens, Supremacia em Jesus Cristo, ou de Jesus. Colossenses capítulo 2, hoje vamos caminhar um pouquinho mais. Chegamos aí num texto muito importante, chegamos aí no divisor de águas do livro de Colossenses, né? Tudo que Paulo escreveu até agora foi preparando o coração de Colossenses, do povo, da igreja de Colossenses para este momento, e tudo o que ele vai escrever adiante é uma expansão deste conceito. Então, Colossenses capítulo 2, quero convidar você a ler comigo a partir do versículo 8. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8, o texto bíblico então assim nos diz. Vou abrir aqui também, só um minutinho. Vamos ler juntos então. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A canção que a equipe de louvor trouxe, né, a segunda canção, que é nova para nós e que nós agora estamos incorporando na nossa liturgia, fala muito sobre decisão. Escolher passar os nossos medos ao lado de Jesus. Escolher entregar a nossa ansiedade e viver a nossa ansiedade aos pés de Cristo. E na manhã de hoje, eu quero falar um pouquinho a respeito dessa ideia, ou isto ou aquilo. E para começar, eu quero ler uma poesia, um poema, né, de Cecília Meirelles. Ela escreveu um livro a respeito disso, ou isto ou aquilo. E uma das suas poesias no livro diz assim: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, não sei se saio correndo ou fico parado, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Na manhã de hoje, eu quero ajudar você a decidir entre isto ou aquilo. E o texto bíblico é que vai nos guiar nesta reflexão. E é o texto bíblico que vai talvez responder à pergunta de Cecília Meirelles. E eu gostaria que na manhã de hoje você pudesse escolher perfeitamente o que é melhor para você.
E quando nós olhamos então para o apóstolo Paulo, ele está diante daquela igreja da qual ele admira, ele prepara o caminho, para este momento em que ele tem que colocar a sua posição do que é melhor e de como aquela igreja deve continuar optando pelo melhor, mesmo em meio a tanta adversidade, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanta perseguição. E o apóstolo Paulo então começa dizendo que ou entre vãs filosofias, ou isto, ou a verdade absoluta de Jesus, ou aquilo. E onde nós podemos ver isso? O apóstolo Paulo então vai começar no versículo 8 dizendo: tenham cuidado para que ninguém vos escravize. A palavra escravize traz consigo a ideia de o raptar. Tome cuidado para que ninguém possa raptar você, raptar o seu coração, raptar a sua convicção, raptar os seus pensamentos, raptar o seu conhecimento, raptar aquilo que você já ouviu, e no caso de Colossenses, aquilo que vocês já receberam de Epáfras. Não deixe que ninguém os rapte, não deixe que ninguém rapte você, ou raptar você. Essa é a ideia. Tenham cuidado para que ninguém os escravize, que possam raptar você. E o texto bíblico continua: há filosofias vãs. Eu sei que hoje, no nosso contexto, quando nós falamos sobre filosofia, o conceito é mais fechado. Quando nós falamos sobre filosofia, nós estamos entendendo o que estamos querendo dizer. Uma ciência que é muitas vezes colocada numa sala de aula, uma ciência que é muitas vezes desenvolvida numa faculdade, numa ciência que muitas vezes é ensinada por um profissional. Mas na época de Paulo, filosofia não era um termo tão fechado, era um termo abrangente. E na época de Paulo, todo e qualquer raciocínio, ou todo e qualquer pensamento, ou desenvolvimento de pensamento, todo e qualquer sistema de pensamento era chamado de filosofia. Então, toda vez que um homem desenvolvia um raciocínio, um sistema de pensamento, toda vez que o homem desenvolvia uma cultura racional, aquilo era chamado de filosofia. Então, em nenhum momento o apóstolo Paulo está sendo contra a filosofia. O que o apóstolo Paulo está alertando aquela igreja é que não podemos dar ouvido a todo e qualquer sistema de pensamento, a todo e qualquer sistema de raciocínio, a todo e qualquer sistema de ideologia. Eu pergunto a você: a quem você tem dado ouvido? Quais são as ideologias que têm consumido o seu coração, a sua vida? Quais são as ideologias que têm influenciado as suas convicções? Quem está por detrás dessas ideologias? Quais são os interesses desses ideológicos? O apóstolo Paulo então está olhando para aquela igreja e dizendo assim: ou vocês ficam com essas ideologias, esses raciocínios, esses sistemas de pensamento, ou vocês ficam com Cristo. Não dá para andar com os dois juntos. E olha o que ele fala. Ele apresenta então essas filosofias, ou esse sistema de pensamento. Ele apresenta então a origem desse sistema de pensamento. Ele fala: a origem é vã e enganosa. Cuidado, porque existe um sistema de pensamento que tem influenciado vocês, que tem uma origem. Ela é vã e enganosa. E ele diz por que ela é vã e enganosa. Qual é o conteúdo dessa ideologia? Qual é o conteúdo desse sistema de pensamento? Olha o que o apóstolo Paulo fala. É vã e enganosa porque o conteúdo dessa mensagem se fundamenta nas tradições humanas. E olha o que ele diz: e nos princípios elementares deste mundo, nos rudimentos, talvez a sua tradução esteja, nos rudimentos elementares, mundanos. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: muitas vezes nós adotamos como verdade absoluta o que é de senso comum de uma comunidade, de uma sociedade. O que é de senso comum, sabe aquela coisa que vira verdade de tanto se repetir? Os grandes estadistas, até mesmo aqueles maus intencionados, e principalmente os maus intencionados, como Hitler, por exemplo, que foi um grande estadista, ele diz assim: conte uma mentira várias vezes até que ela se torne verdade. Conte uma mentira várias vezes até que ela se torne verdade. Parece que o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês estão tomando como verdade rudimentos do conceito ou da cultura que vocês estão abraçando.
helênica, né, egípcia. Vocês estão abraçando esta cultura, e vocês estão tendo como verdade isso. São elementos rudimentares de um mundanismo. Quando fala elementos rudimentares, né, ou quando fala aqui elementos deste mundo, a ideia de mundo é a ideia então de elementos que estão desassociados de Cristo, estão desassociados de Deus. Possivelmente o que estava na mente do apóstolo Paulo era uma cultura que foi muito forte nos 3 primeiros séculos da era da igreja, chamada gnosticismo. O que é gnosticismo? Primeira coisa, gnosticismo cria que toda matéria é má. Toda matéria é má, e só o espiritual é que vale. Por isso, João, o apóstolo, quando escreveu o seu livro, o Evangelho, ele teve que defender muito a ideia de um Deus encarnado, Cristo tomando forma de homem, porque o gnóstico não conseguia entender como Deus, como o Espírito bom, perfeito, ideal, poderia se incorporar na matéria que é má. Na essência, a matéria é má. E o gnosticismo, então, defendia esta ideia de que a matéria é má. Quando nós sabemos que o texto bíblico diz que tanto a matéria quanto o espírito foram criados por Deus, e a matéria em si mesmo não é má. Mas aquele povo, então, batia nessa tecla: a matéria é má, só o espírito é bom. Como se eles estivessem dizendo: se dedique só àquilo que é espiritual e abandone aquilo que é matéria. Vamos pensar um gnosticismo do século XX, por exemplo. Vocês se lembram daquele tempo em que se debatia muito a ideia de usos e costumes? Quem já ouviu, né, no começo do nosso século, ou meados do nosso século, televisão é do diabo, cinema é do diabo, futebol, a bola é o ovo do diabo. Né? Eu me lembro de ouvir isso. Eu sempre gostava muito de bola. E quando eu me converti, uma vez o pastor disse isso, que a bola é o ovo do diabo. Quase eu deixei Jesus, porque a bola era demais para mim. Isso é uma espécie de gnosticismo. Quando eu abandono a matéria e me dedico só ao espírito, quando na verdade Deus nos fez corpo, matéria, alma, sentimentos, emoções e espírito. A indicação, a tendência, a sugestão, a inclinação de que existe um ser melhor e maior do que eu. Uma igreja equilibrada sabe usar a televisão, identificar o que não vem de Cristo e o que não presta para nada. Uma igreja equilibrada vai ao teatro e sabe identificar o que ver e o que não ver. Vai ao cinema e sabe identificar o que ver e não ver. Uma igreja equilibrada e sadia junta os homens da igreja e vai jogar bola e sabe se divertir. Uma igreja equilibrada, ela não se dedica apenas ao espírito, porque quando eu estou vivendo a matéria, eu a vivo por causa do espírito, e um complementa o outro. E um fortalece o outro, e um traz saúde ao outro, e um retroalimenta o outro. O apóstolo Paulo está falando: ou vocês ficam com esse tipo de pensamento, ou vocês ficam vivendo com essa filosofia, esta ideia que não tem nada a ver com Jesus, ou vocês optem por Jesus. Não dá para caminhar juntos, ou isto ou aquilo. E olha qual é o argumento do apóstolo Paulo. Ele é muito forte nesse argumento. Ele diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, por que o apóstolo Paulo está defendendo para a igreja de Colossos a ideia da divindade? Por causa disto. O Deus Santo jamais poderia incorporar a matéria má. E Paulo está dizendo: não é isso. Não confiem, não acreditem, não aceitem esse tipo de mensagem, porque Jesus é verdadeiramente Deus andando entre nós. Jesus é verdadeiramente Deus vivendo entre nós. Quer ver se nós temos ainda um pouquinho de gnosticismos emprenhado ou preso à nossa vida cristã? Você consegue imaginar Jesus Cristo soltando pipa?
Quando você pensa em Jesus Cristo jogando bolinha de gude, isso te causa alguma reação ruim? Não, meu Deus, Jesus Cristo jogando bolinha de gude, imagina. Talvez você ainda tenha um pouco de gnosticismo na sua fé. Você imagina Deus dançando com a Trindade na eternidade? Você imagina Jesus dançando com o Pai e o Espírito na eternidade, celebrando porque eles são felizes, transborda alegria neles? Ou imaginar Jesus na eternidade dançando com o Pai e com o Espírito te causa estranheza? Talvez você tenha um pouco de gnosticismo ainda na sua fé, de achar que Deus é tão puro, tão santo, que Ele não pode evidenciar essa santidade na matéria. Eu não tenho dúvida, Jesus deve ter dado vários mergulhos no Mar da Galileia. Deve ter se divertido demais na praia dele. Eu não tenho dúvida, quando ele chama os discípulos e assa o peixinho na beira da areia, ele foi lá e tomou banho na água e veio comer o peixinho na areia. Ele se divertiu demais, gente. Ele se divertiu demais. Talvez ainda a gente tenha um pouco de gnosticismo, e a gente fica entre isto ou aquilo. E aí a gente começa a ver errado, coisa errada onde não tem, começa a declarar que é pecado onde não é pecado, e estamos perdendo a vida que Deus nos deu tão bela, a vida que Ele viveu na pessoa de Jesus. E olha o que Ele diz: por que nós devemos optar por isto e não aquilo? Por que nós devemos optar por Jesus e não pelo gnosticismo? Olha o que Ele diz: e por estarem nele, Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Jesus é Deus, e por estarem nele, os discípulos estarem nele, nós estarmos nele, que é o cabeça. Aqui Jesus Cristo está sendo chamado de Paulo como o cabeça, não naquela figura da cabeça e do corpo. Não é uma referência à igreja, ele é o cabeça e nós somos o corpo. A ideia aqui de o cabeça é a ideia da onde flui a vida. Não simplesmente ele é autoridade sobre tudo e sobre todos. Claro que isso está incutido. Jesus é autoridade, é supremo, Ele é acima de tudo e de todos. Esse texto nos remete um pouco ao versículo 16 do capítulo 1, quando nós estudamos lá no passado: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Ele é o cabeça, autoridade máxima, como Apocalipse diz, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Antes dele nada existia, além dele nada existe, por isso eu sou o que sou. Tudo que nós já temos aprendido, tudo que nós já temos incorporado e vivido. Claro que esse texto também está falando sobre isso, o cabeça, mas ele está falando, e a ideia do apóstolo Paulo é do cérebro, é da cabeça que flui toda a vida. O livro de Provérbios nos diz assim: assim você pensa, assim você é. Ou seja, o texto de Provérbios diz que a fonte da vida do homem procede do que ele pensa. O fluir da vida é pelo cérebro. É o cérebro que determina as nossas emoções, as nossas reações. É o cérebro que administra aquilo que recebemos, todos os impactos da vida. É o cérebro que nos convida a ficar triste. É o cérebro que nos convida a ficar alegre. É o cérebro então que faz com que a vida flua, a vida aconteça. O apóstolo Paulo está dizendo assim: por que vocês vão ficar com aquilo, se toda a vida passa por Jesus, que é o cabeça? Se todo o fluir da vida vem de Jesus, se todo o comando da vida vem de Jesus, se tudo que você precisa está em Jesus, se tudo que você precisa Ele tem para te oferecer, não fique com aquilo, fique com isto. E aí o argumento dele continua dessa força, porque ele diz assim: e todo poder e autoridade vocês receberam
plenitude. A vida em Jesus é plena. Você tem falta de alguma coisa? Corra para Jesus. Fuja das vãs filosofias. Fuja, dos pensamentos ou dos sistemas de ideias, ideologias que não tem nada a ver com Jesus. Não se escravize nisso. Ele te libertou disto. Mas todos os dias nós somos convidados a isto, continuar dando ouvido a ideologias, continuar dando ouvido a sistemas de pensamentos fundamentados na tradição humana e nos rudimentos mundanos, ou aquilo, a verdade absoluta de Jesus, a vida que procede dele, fonte de vida. Por isso o apóstolo Paulo diz: vocês têm plenitude, ele é o cabeça, é dele que flui toda a vida, é dele que flui toda a direção que você precisa. Qual é a escolha que você faz na manhã de hoje? É isto ou aquilo? Se tem chuva, não tem sol. É uma pena que nós não podemos estar nos dois lugares ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo então vai continuar o seu argumento entre isto e aquilo. E agora no versículo 11, ele vai falar: vocês vão continuar vivendo uma fé cerimonialista, externa, ou vão passar a viver uma fé interna, transformadora, arrebatadora. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 11: nele também vocês foram circuncidados. Lembram? A circuncisão para o judeu era uma ação externa que lembrava ou que simbolizava a aliança que o judeu tinha com Deus. Então, os meninos passavam por um tipo de operação de fimose, e nessa circuncisão, esse tipo de fimose, de operação de fimose que os meninos eram submetidos, ficava então identificado que aquele homem, ele tinha uma aliança com Deus. Era um símbolo externo. Assim como o batismo é um símbolo externo. Por isso, Paulo vai comparar a circuncisão com o batismo, dizendo: olha, vocês já têm um símbolo externo. É o batismo, que simboliza aquela transformação que internamente já aconteceu. Mas o que acontecia naquela época é que esse gnosticismo, que também acabava desenvolvendo um sistema de sincretismo. Você já viu como tem muitas culturas religiosas que parece que é uma coxa de retalho? Ele pega uma coisa dessa cultura religiosa, ele pega outra coisa daquela cultura religiosa, ele pega outra coisa daquela cultura e tenta costurar tudo isso. Fica uma coxa de retalho. E o apóstolo Paulo está dizendo: ou vocês continuam pegando um monte de conceito e complicando o que é fácil, e vivendo uma religiosidade externa, de aparência, ou vocês ficam com Jesus, onde a transformação ocorre no interior. Outro dia eu estava conversando com um amigo querido, e ele estava falando a respeito de uma conversa com outra pessoa que tem outra cultura religiosa. E ele falou assim: pastor, ainda bem que Jesus entrou na minha vida. E eu falei assim: por que você está dizendo isso? Pastor, a fé, ele tentou defender a fé, mas é uma bagunça tão grande. Pega um pouco daqui, um pouco dali, e aí quando eu vou me aprofundando na pergunta, daqui a pouco ele nem sabe mais responder. E o cristianismo é tão claro, o evangelho é tão simples. Uma minissérie de 4 temporadas. Deus criou o universo, o homem pecou, Jesus veio para a redenção do homem, ele voltará para nós morarmos no céu. Ponto. Simples.
Mas às vezes nós estamos tentando buscar tanta novidade, tanta novidade, tanta novidade. Às vezes até mesmo como cristãos, crentes genuínos em Jesus, estamos atrás de tanta novidade. Será que não tem algo novo do Evangelho que eu ainda não descobri? Que a gente se perde na novidade porque não se reinventa a roda. É simples o Evangelho. E o apóstolo Paulo está falando, o Evangelho é uma transformação interior de um relacionamento com Ele. Se livre de toda aquela tranqueirada que está ritualizada no exterior. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, pois nele também vocês foram circuncidados, versículo 11, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. E aqui então ele fala da experiência de conversão de um homem e de uma mulher em Jesus Cristo. É nesse momento que nós fomos circuncidados no coração. É nesse momento que nós fomos marcados como herança de Deus, como co-herdeiros em Cristo Jesus, como irmãos de Jesus, filhos de Deus. E aí o texto bíblico vai dizer, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo então vai trazer à memória para nós o conceito de Romanos capítulo 6, quando ele vai falar sobre o batismo e quando ele vai mostrar, aquela ideia, aquele sentimento de que não vivemos mais para esta cultura, agora temos uma outra cultura. Por isso a igreja de Cristo Jesus tem que sempre levantar a bandeira da contracultura. Nós somos contra a cultura. Não tem jeito. Se você quiser ser um crente e não ser contra a cultura, alguma coisa está errada. Não dá para ser isto e aquilo. Não dá para defender muitas ideologias que têm sido propagadas aí aos quatro ventos. Ou eu sou isto, ou eu sou aquilo. E a igreja de Cristo Jesus, ela é contra a cultura. Ela é contra a cultura. E o texto bíblico diz assim, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados. Veja, não é uma expressão externa, é uma expressão interna, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou eu continuo buscando uma fé de expressões externas, ritualistas, como por exemplo, cultuar a Deus, só cultua a Deus quem cultua do meu jeito. Só é válido cultuar a Deus quando o culto é feito do meu jeito. Cada um de nós aqui somos um. Essa é a beleza de Cristo Jesus, é a beleza da criação. Vocês conseguem imaginar isso? Que não existe uma impressão digital igual a outra. Você consegue imaginar isso? Vocês acham que a evolução é capaz de fazer isso? Impossível. A evolução jamais seria capaz de criar um polegar distinto de todo e qualquer outro polegar, de criar uma digital que jamais será repetida. É só Deus que pode fazer isso. E se você tem uma impressão digital que é única, isso me lembra que você é único. E a sua expressão de receber a Deus e evidenciar Deus é totalmente diferente da minha maneira de receber Deus e evidenciar Deus, que é totalmente diferente daquele que senta à sua esquerda, à sua direita, à sua frente ou à sua trás. É totalmente diferente. Por isso, não há expressões externas que me definem como amante, apaixonado por Jesus, mas é aquilo que de fato eu vivencio aqui dentro todos os dias, é aquele convite todos os dias que eu sou atraído a Ele, e eu sou atraído a viver com Ele, eu sou atraído a andar com Ele, e como nós cantamos, decidi já viver os meus medos, as minhas ansiedades na presença dEle com Ele. Ou é isto,
Ou é ficarmos, atrás de rituais, é ficarmos atrás de expressões humanas, é ficarmos atrás, de atitudes humanas, ou descansarmos e sabermos que somos únicos e Deus tem me aceitado e esperado de mim a adoração única que eu posso oferecer a Ele, um relacionamento único que eu posso oferecer a Ele. Qual é a escolha que você vai fazer na manhã de hoje? Você vai continuar buscando expressões exteriores na sua fé? Ou você já está bem seguro de que foi esta fé em Jesus que transformou você, esta convicção interior, este impacto interior que foi criado por Jesus, e agora você está à vontade para viver isso? Ou você continua escravo de rituais e pecados, ou você aceita a vitória que Jesus Cristo oferece sobre o pecado na sua vida? Porque quando eu olho o versículo 11 e 12, eu vejo o apóstolo Paulo declarando em alto e bom som: para que eu vou ficar correndo atrás de filosofias vãs e enganosas, fundamentadas em tradições humanas, rudimentares de um homem, de uma mulher, de uma sociedade desconectada com Deus, se Ele já me libertou de todo pecado? E eu sei que quando a gente fala em pecado, talvez a gente tenta traduzir novamente em expressões exteriores, mas o apóstolo Paulo está falando daquilo que me corroía, como uma célula morta ou doente que vai comendo e corroendo todos os órgãos de uma pessoa. Já fomos libertos disso. Já fomos libertos. Se apegue a Jesus. E ao se apegar com Jesus, lembre-se que Ele criou todas as coisas para nos servir, para o louvor e da glória dele, sim, para que possamos enxergá-lo, sim, para que possamos vê-lo, sim, mas para que nós também pudéssemos desfrutar, porque glorificamos a Deus quando desfrutamos da matéria que Ele criou. Glorificamos a Deus quando nos divertimos com pessoas. Glorificamos a Deus quando mergulhamos numa piscina. Glorificamos a Deus quando colocamos o pé no mar. Glorificamos a Deus quando vamos para o alto mar e pescamos. Glorificamos a Deus quando estamos com a nossa esposa dentro da nossa sala e naquela noite, depois de um dia estressante, eu coloco uma música na minha playlist e danço com a minha esposa. Qual foi a última vez que você dançou com a sua esposa? Isso é vida em Jesus. Se liberte de tradições humanas que dança é pecado. Quem disse que dança é pecado? A sensualidade é pecado. Qual foi a última vez que você dançou com a sua esposa na sala da sua casa? Eu não faço isso porque eu sou péssimo em dançar. Senão ela já teria ido embora. Mas que às vezes dá vontade de pegar a Lília e dançar com ela na sala, dá. Porque eu sou de Jesus. Não estou preso a tradições humanas, a ideias rudimentares de um mundo desconecto de Deus, que perverte tudo aquilo que de Deus existe de melhor e que perverte tudo aquilo que Deus nos deu. Ou é isto, igreja, ou é aquilo. Ou eu guardo dinheiro e não me lambuzo com uma caixinha de bis, ou eu vou ser alegre e vou comer bis e gasto dinheiro. Pena que não dá para estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou é isto, ou é aquilo. E o apóstolo Paulo vai terminar o texto dizendo assim:
Quando vocês estavam mortos, versículo 13, em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ou seja, por que é que nós vamos continuar presos a tradições e tudo aquilo que eu já disse, eu não quero ser repetitivo, se Deus em Cristo lhe deu uma nova vida? Se Ele trouxe vida a você que estava morto em seus pecados, morto em seus delitos, para você que já nasceu morto e agora você teve em Cristo um encontro e agora Ele te deu vida. Para que nós vamos ficar aqui, se é aqui que nós temos vida? E ele vai dizer então a respeito dessa nova vida que Ele nos dá, que Deus nos dá em Jesus, esta nova vida que aquela igreja de Colosso tinha em Jesus, essa nova vida que nós hoje temos em Jesus. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, olha lá ele de novo falando, e vocês achavam que simplesmente uma fé ritualista, exteriorizada, os traria nova vida, e vocês continuavam mortos, mesmo tendo passado pela circuncisão, e Cristo lhe deu vida. Olha o argumento do apóstolo Paulo, e ele vai dizer que esta vida é resultado do quê? Ele nos perdoou. Ah, que gostoso ler isso. As transgressões mais terríveis que eu tinha. Ele perdoou aquilo que eu sentia vergonha. É isso que o texto bíblico diz? Não. Ele perdoou todas as transgressões. O versículo 14 é um dos versículos que eu mais gosto. E cancelou a nota promissória. Eu me recordo de acompanhar um empresário numa época do meu ministério. E esse empresário então, ele quebrou. E quando ele quebrou, ele veio para mim e disse assim: pastor, eu estou desesperado, eu estou arrasado, eu estou profundamente angustiado. E eu disse: por quê? Porque a empresa quebrou? Não, pastor. Porque uma empresa quebra, daqui a pouco a gente trabalha, corrige a rota, assume os erros, aprende com as lições da vida, e daqui a pouquinho eu vou ter de novo uma boa empresa. Mas é a vergonha de estar neste momento manchando o nome de Jesus. E eu disse: por quê? Porque uma empresa quebrou, você acha que você está manchando o nome de Jesus? Não, eu não acho que eu estou manchando o nome de Jesus porque a empresa quebrou. Mas por que, pastor? Eu tenho mais de 2.000 cheques na praça e eu não consigo resgatá-los. E eu sou um crente em Jesus. Eu disse assim: você não consegue resgatá-los de uma vez? É isso que você está me dizendo? Pastor, isso. E se você for resgatar aos pouquinhos? Vai demorar muito. Resgate aos pouquinho. E cada cheque que você resgatar, você vai voltar aqui e nós vamos glorificar a Deus. Irmãos, esse homem demorou 5 anos para trazer o último cheque. 5 anos. Mas quando ele veio com o último cheque, ele mal conseguia falar comigo. Aí ele trouxe: pastor, está aqui o último cheque. E ele disse: pastor, o senhor sabe quanto tempo demorou? Não tenho a mínima ideia. 5 anos, pastor. 5 anos. E ele disse: agora eu estou livre. O nome de Jesus ficou limpo. A imagem dele através da minha vida. Não tenho mais dívida alguma. E agora é continuar crescendo como empresa. Talvez você não tivesse 5.000 cheques. Mas você tinha pecado. E esse pecado fazia um abismo entre você e Deus. E é por isso que eu gosto
desse versículo 14. Porque aquele empresário poderia voltar a andar tranquilo, porque ele resgatou os 5.000 cheques na praça. E ele poderia dizer assim: toda a escrita de dívida que tinham contra mim foi paga. Todo cheque que era protestado contra mim foi resgatado. Toda a nota promissória que tinha contra mim foi resgatada. E é isso que Jesus Cristo fez por você. Você resgatou, ou Cristo resgatou por você, toda a dívida que você tinha para com Deus. E talvez você não tenha a mínima ideia de quão grande era a sua dívida para com Deus. Mas Ele resgatou em Jesus Cristo. E agora, ninguém pode ter um dedo acusador contra você. Porque quem está lhe defendendo é o Cristo da cruz. Você sempre estará escondido atrás deste Cristo. E porque você está sempre escondido atrás desse Cristo, ninguém tem o poder de levantar acusação contra os filhos de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Ninguém tem o poder de levantar acusação contra você. Por isso, meu irmão em Cristo, não seja você a levantar acusação contra você. Se liberte disto. Cristo lhe perdoou, aceite o perdão dele, se perdoe, aceite o perdão de Cristo e viva livre. Se ninguém pode levantar acusação contra os filhos de Deus, isso inclui ninguém mesmo, nem na esfera humana, nem na esfera sobrenatural, espiritual. Ou seja, o diabo não tem autoridade para levantar acusação contra você. Os demônios não têm autoridade para levantar acusação contra você. Não levante você, não se faça você de demônio contra a sua própria vida. Não se acuse, se liberte disto. O apóstolo Paulo está dizendo: ou você fica ainda achando que é um grande devedor e aceitando os dedos impostos sobre você de acusação, ou você aceite o total, o pleno perdão de Deus sobre a sua vida. Ou você continue escravizado pelo pecado eterno, ou se aproprie do perdão pleno. O convite que o apóstolo Paulo está fazendo àquela igreja, a nós, na manhã de hoje, é: aceite o perdão pleno de Jesus sobre a sua vida. Aceite o perdão pleno dele. E por isso ele vai falar: aqueles que levantavam, ou que podiam levantar acusação contra os filhos de Deus, Satanás e os seus demônios, eles foram então, versículo 5, envergonhados. Versículo 15, ridicularizados. Eles se tornaram espetáculo público, porque Cristo triunfou sobre eles na cruz. Cristo triunfou sobre todo e qualquer tipo de acusação na cruz. Ou é isto, ou é aquilo. Ou é continuar vivendo orientado por ideologias humanas, ou é se apegar da verdade absoluta de Jesus. Ou é continuar vivendo uma fé onde você precisa de rituais externos, ou se apegar à transformação genuína que Jesus Cristo fez em sua vida. Ou é continuar escravizado pelo pecado e eternamente escravizado por esse pecado, mesmo tendo Jesus, ou aceitar o perdão pleno que Ele oferece a você. Ou é isto, ou é aquilo. Todos os dias precisamos decidir entre isto e aquilo. Qual é a sua decisão na manhã desse domingo? O meu desejo é que a sua decisão seja por Jesus na manhã desse domingo.